o assunto é aquele que tem movimentado o Brasil há diversos meses. O Brasil que precisa se libertar de uma verdadeira quadrilha que tomou conta do poder. Eu estou falando do impeachment da ainda presidente Dilma Rousseff e a gente deve ter uma definição agora, essa semana. Pelo menos se o cronograma que foi estabelecido pelo Senado for seguido e se não houver uma nova tentativa de golpe em cima desse processo de impeachment. E hoje eu converso mais uma vez com os autores desse pedido, um pedido que de fato começou a arrebentar os grilhões que há mais de 13 anos prendem o Brasil. Janaína Pascoal, jurista, Hélio Bicudo, jurista. Aliás, Janaína Pascoal acabou virando a musa do impeachment. Essas duas figuras foram as que primeiro assinaram o pedido. Depois vieram outros. E a gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais agora. Prazer recebê-los mais uma vez, né? Estávamos juntos na luta desde o começo. Verdade. Né? Janaína Pascoal ainda está com um pouquinho a voz. Ainda tô asmática. Depois de tantas horas falando na comissão do Senado, eu vou começar aqui com a Janaína. Janaína, você acabou virando a musa do impeachment, é isso, né? Tá faltando mulher nessa história, entendeu? Porque se eu virei musa é porque tá faltando mulher pra concorrer. Vamos lá. Mas assim, eu pude presenciar, gente, aqui, logo que a gente chegou, né? Tomamos um café aqui embaixo, essa gravação acontece no WTC, né? Que é onde tem aqui os estúdios de produção. E a gente foi tomar um cafezinho e tal. E o pessoal, Janaína, posso tirar uma foto? Porque eu sou teu fã. Aquela participação tua na comissão do impeachment no Senado deixou muito claro para aqueles que ainda tinham dúvida de que, de fato, nós estamos num período em que vocês precisam do apoio da nação. Não é só sair à rua pelo fora Dilma, mas é também dizer, estamos com esses juristas que estão trabalhando pelo Brasil. Você deu um show no Senado e houve uma tentativa de massacre, né? Massacre baixo. É um massacre da Serra Elétrica. Foi um horror aquilo. Porque assim, o pior foi o seguinte, eu estava doente e eu não tinha almoçado, porque eu não imaginei que ia demorar, e aí eu cheguei, o restaurante do Senado estava fechado, entendeu? Então, realmente, acabou ficando um pouco pesado, né? Mas, como eu disse pro pessoal lá, eu falei, olha, eu vou ficar até o final, entendeu? E, realmente, eu dei a palavra. Se eu dei a palavra, eu cumpro. Eu vou ficar até o final. Foram mais de 8 horas, gente. Eu acho que deu isso aí mesmo. Né? De intenso massacre da Serra Elétrica, porque os 5, eu falo, eu posso falar, Janaína talvez não queira falar, né? Os 5 patetas que apoiam o PT na comissão, que são 5 patetas, mosquiteiros às avessas, porque eles defendem o que não é justo, né? O que não é legal, foram para cima com unhas e dentes, né? Tentando desqualificar e dizendo que você recebeu dinheiro para fazer isso. Da onde? Olha, acho tão bom você tocar nesse ponto para esclarecer para as pessoas. Eu não ganhei um centavo, nem eu, nem professor Miguel, nem doutor Hélio. Ninguém ganhou nem um centavo para fazer esse trabalho. Nada, zero. Até a passagem nós pagamos do bolso. Isso é importante que fique claro. O pessoal lá confundiu propositalmente um parecer dado bem antes, que não tem nada a ver, não é a mesma peça, nada a ver com o pedido de impeachment que foi feito, entendeu? Confundiu é bondade sua, né? Né? Eu acho que foi proposital, claro. Mas assim, com o intuito de desmerecer e de tentar transformar esse pedido num pedido partidário. Mas a verdade é a seguinte, esse pedido não nasce de partidos. Depois os partidos abraçam o pedido. Primeiro o PPS, depois DEM, depois PSDB, muito tardiamente. É só a verdade que eu estou falando. É verdade. Esse pedido nasce com 2 cidadãos, doutor Hélio Bicudo aqui, né, que é o dono do pedido. Não, que e isso. Comigo. Depois entra o professor Miguel, exatamente. entendeu? Depois entram os partidos. Então, assim, a tentativa do PT é tentar colocar que isso é uma questão partidária, desqualificar. Que é um golpe de figuras determinadas. Claro. Começaram dizendo que era o PSDB, depois passou para o Cunha, depois passou para o próprio Temer. E a verdade é a seguinte, é a cidadania falando. Exatamente. Entendeu? Então, esses pedidos de foto, as várias mensagens, as cartinhas, o amor, né, que a população está dando para a gente, é a demonstração de que é a cidadania falando. Mas você sabe que eu acho isso uma coisa maravilhosa na democracia. 3 pessoas
conseguem movimentar o Brasil, é maravilhoso, não é? Para um ideal que é de todos os brasileiros. 3 gerações. 3 gerações, exatamente. É muito legal isso. E assim, 3 pessoas que conseguem mostrar que a Constituição está sendo violada, que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi violada, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi rasgada, implodiram a LDO, né? E que o Congresso ficou passivo até então. Ficou passivo. Exatamente. Mas não foi só o Congresso. Não, é verdade, é verdade. Não foi só o Congresso. O que acontece? Como o PT tem um discurso de vitimização muito forte, e eles são bons de marketing, são bons. São. Né? Como eles têm esse discurso forte, as pessoas se envergonham, se intimidam, entendeu? Eles estavam muito acostumados a posar de vítima e a dominar a situação dentro das universidades, nos veículos de imprensa, né? Na política. Então, quem ousasse falar contra um petista, nossa, é racista, é sexista, é tudo quanto é ista, né? Fascista, isso, tudo quanto é machista, isso, racista, tudo, sexista, tudo. Né? Então, assim, o que acontece? Os petistas estudam pouco, a verdade é essa. Então, eles criaram umas frases de efeito, uns chavões, e repetiam. E citam um monte de autor que ninguém nunca viu, né? Porque eles também não leram, entendeu? Por isso que eu digo, tem que ler, porque a hora que eles começam com aquela ladainha, você fala assim, amigo, mas na página tal desse livro aí que você está falando não tem nada disso. Entendeu? Então, assim, eles acostumaram a serem os titulares do discurso, entendeu? Então, no Congresso também eles intimidavam, né? Porque é o jurista, não sei quem, é o grande isso, é o grande aquilo. A casa deles caiu, entendeu? A máscara caiu. Todo mundo está vendo quem é que eles são. Então, assim, eu acho que esse processo iniciado por Dr. Hélio... Por você. Por nós. Esse processo, ele está fortalecendo o cidadão. Eu recebo, às vezes, e-mails assim, olha, eu sou apenas uma avó, eu sou apenas uma dona de casa. Apenas o caramba, entendeu? Você é uma cidadã brasileira, você é uma avó que está educando seus netos, uma dona de casa que está batalhando... Eles falam que eles não são elitistas, mas eles fazem as pessoas se sentirem menores. Porque quem é que vai dialogar com eles? Eles são os donos da verdade. Sim. Não são. Eles não são. Os então, pais assim, dos pobres, eu né? Eu acho que o legal desse processo todo, independentemente do resultado final, porque como eu falei lá na comissão, o Senado é soberano, o Senado é juiz, independentemente, é um resgate da cidadania. Que eles falsamente se apresentam como defensores da cidadania, mas eles não são. É verdade. Porque se eles fossem, eles não dividiriam o país como eles dividem. Que é uma tática, eu até já gravei um vídeo sobre isso, para quem não acompanhou, que é uma tática que vem do Decálogo de Lênin. Essa coisa de dividir, divida a nação, coloque uns contra os outros, né? Transforme tudo numa baderna geral, né? Deixe os jovens cada vez mais doidos. Isso aí, dá uma olhada nesse vídeo que tem explicando para você, porque ainda muita gente não conhece essas teorias, são teorias de guerrilha e que o PT adota, gente, no dia a dia. É isso, pronto, acabou. Né? Mas é a história. Isso não é de hoje. Não é de hoje. É de ontem. Não é? Os romanos já diziam, né? Você impera sobre os outros. Acabou. Acabou, exatamente. Quando o senhor acompanhou a Janaína lá na comissão do impeachment... Eu acompanhei em casa. Em casa. Quando o senhor acompanhou, né, ela estava sozinha lá, o Miguel Reale Júnior tinha compromisso, não pôde ficar e tal, ele fez a defesa dele, respondeu ali por alguns minutos e foi embora. E a Janaína ficou ali aguentando o massacre, né? Durante muitas e muitas horas. O ataque, porque foi ataque. Como é que o senhor viu aquilo, né? Os argumentos utilizados pela bancada dos 5 patetas, a tentativa de desmerecer, de agredir, de inventar coisas como essa, ela levou dinheiro. Prova, cara pálida. Cadê? Prova, mostra. Não é? Prova, denuncia. Mas é falta, isso é porque falar por falar, qualquer papagaio fala. Então, vocês estão dizendo... Isso é falta de argumento. É isso aí. É isso. Você não tem argumentos, você ataca. É o que aconteceu. Eu acho que as pessoas que estão no status do Estado, eles pensam que são deuses. Exato. Estão acima de tudo, do pecado, do bem e do mal.
Então, é uma luta muito desigual. Porque, na verdade, nós sabemos que temos apoio popular. Eu não tenho apoio de nenhum partido político, a Janaína também não tem. E nós estamos lutando para quê? Para que a democracia penetre nas pessoas, que as pessoas percebam o que é democracia. Né? Eu acho que isso é muito válido. Eu acho que é uma briga que nós estamos travando contra a ignorância. Agora, doutor Hélio, cá entre nós, hein? Quem imaginou, poucas pessoas no começo acreditaram nesse processo, que esse processo ia resultar, de fato, no impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu vou dizer para você, se não houver nenhum golpe branco, jurídico, do judiciário, vai ser impeachment. Acabou. Não tem o que fazer, porque os argumentos são claros, saltam aos olhos. Chega a ser agressivo. Você lê a peça e fala, meu Deus, é isso que está acontecendo há tanto tempo, né? Mas quando se iniciou lá no processo, lá no início do processo, muita gente desacreditava. Não vai dar em nada, o PT vai dar um jeito de puxar o tapete de todo mundo. E nós ficamos ali, né? Até o veículo onde eu trabalhava à época não acreditava que a coisa fosse caminhar. E eu dizia, vai ter impeachment. Quem acompanha meus vídeos sabe, vai ter impeachment, vai ter impeachment, vai ter impeachment. Fui chamada de louca muitas vezes, né? Faz parte. Faz parte, né? Nós, né, Janaína? Nós, né? Mas olha, para enfrentar tudo isso tem que ser um pouco louco. Tem, né? Tem que estar um pouquinho fora do juízo perfeito. Todo mundo tem um pouco, né? De louco. Agora, de médico também. Quando o senhor vê, doutor Hélio, o processo que caminhou, que andou e que nós estamos aí há poucos dias de conseguir de novo a nossa liberdade. Você sabe que eu tenho muita fé na verdade. Eu acho que esse caminho que nós estamos andando nele é o caminho da verdade. Sim. O que nós estamos vendo no Brasil? Né? A democracia está jogada no lixo. Né? Aqueles que detêm o poder. E eu vejo até pessoas que eu respeitava e que hoje, porque estão num pedacinho, numa migalha de poder, pensam que tem todo o poder. E que não tem. Porque eu acho que o povo não está absolutamente... Aliás, basta ver as pesquisas. Exato. Né? Favorável ao governo, não democrático, o governo da dona Dilma. O senhor imaginava que a gente conseguisse trazer toda essa nação para apoiar? Porque hoje nós temos, gente, 70% do Brasil apoiando o impeachment da presidente, os outros 15% indecisos e 15% é a turma do PT, sindicato, os estudantes de esquerda, jornalista de esquerda, essas coisas. Não, mas é tal história. O movimento do qual nós estamos participando é um movimento espontâneo. Ninguém de nós está recebendo dinheiro, né? Enquanto que as pessoas muito pelo que estão contrário, né? do outro Muitos lado nós recebem perdemos dinheiro para entrar nessa Exatamente. briga. Né? E ninguém está manipulando ninguém. Entendeu? Então, por exemplo, a gente não tem nenhuma ascensão sobre os movimentos que foram para as ruas. Olha, eu estava no meu canto, quieto, quando eu vi essa coisa começar a se movimentar. Eu disse, não, vou participar disso, porque nós estamos buscando um regime realmente democrático para o Brasil. Quando eu fui... desculpa que eu estou tossindo aqui no microfone. Quando eu fui na casa dele... A Janaína está com uma alergia, desculpa, tá, gente? Não pega. Ela fez essa brincadeira lá no Senado, porque ela começou a porque tossir e tal. Ela está com uma alergia, né? Uma asma alérgica, e por isso que ela fica o tempo todo. Isso é uma alergia política. Quando eu fui à casa dele, eu falei, doutor, eu estou pensando em pedir um impeachment, mas ninguém acha que é por esse caminho. O que o senhor acha? Ele falou, acho que demorou muito para alguém me procurar. Falei, porque, deixa eu ver, tá todo mundo só pensando em 2018, esse pessoal da oposição só fica na cabeça com 2018, não pensa no agora, né? Ele me falou uma frase, o senhor não deve lembrar, mas o senhor falou, ele falou assim, Janaína, a gente nem sabe se vai ter 2018. Eles tinham que parar de pensar em 2018. 2018 não existe, entendeu? Nós temos que pensar agora, aqui. Ele me falou frases assim, que a pena que eu não sou organizada, sabe, para escrever, porque são frases históricas. E aí ele tem razão. Ainda hoje, ainda nesse momento, com esse processo avançado, a gente percebe em algumas entrevistas de alguns políticos que eles estão mais preocupados em serem candidatos em 2018. Exatamente, com eles próprios do que realmente... É uma pobreza espiritual, entendeu? Exatamente. Porque a gente morre.
Apodrece. Né? É um apego. Entendeu? Eu acho que o que a gente está exercitando nesse processo é o desapego. Entendeu? Então, as pessoas começam a dizer, por exemplo, esse processo está iniciando mal, porque está iniciando com o deputado Cunha. É um absurdo isso. Não é a pessoa física do Cunha que está em causa. Exatamente. É a pessoa do presidente da Câmara que está em causa. Ademais, ele é a pessoa que recebe ou não Exatamente. o pedido de impeachment. Ele recebeu e tocou para frente. E quem deu admissibilidade ao processo foi uma comissão. Exato. E depois dele teve a comissão, Exato. teve toda a discussão Teve plenário. do Supremo, teve toda a discussão do Supremo sobre o rito. Exato. Eles mudaram o rito para que fosse mais garantista a presidente. Passou pela comissão, passou pela plenária da Câmara, aí foi para o Senado, entendeu? Comissão do Senado. Passou de novo. E aí vai ter ainda o julgamento final no Senado. O AGU sequer poderia ter feito a defesa, mas fez. Exatamente. Respeitar essa escolha pessoal da presidente. Eu acho que isso é importante, porque o direito de defesa também passa por você poder escolher quem vai te defender. Então eles deram um sinal. Só que esse não podia ser escolhido. Não podia, doutor, mas eles deixaram que ela escolhesse. Eles foram complacentes, né? Até porque o advogado-geral da União como o nome diz, da União, não é para defender a presidente. Não é? Sim, tem toda a razão tecnicamente, mas do ponto de vista do respeito à escolha dela, eu acho que foi mais uma deferência que se prestou a ela. Uma deferência, entendeu? exato, uma deferência. Então, assim, ele foi ouvido por mais tempo do que a acusação. Sim. Então, assim, foi um processo tão transparente, está sendo, né, tão regado de garantias, que querer brincar que isso é golpe, porque começou com A, começou com B, porque participou C, é um processo pelo qual transitam várias autoridades, entendeu? Não, mas eu só queria entender a lógica, né, dessa coisa do golpe, porque vamos pensar comigo, né? Você tem um processo de impeachment que correu por todas as instâncias, que chegou na Câmara dos Deputados, que passou por uma comissão, todo mundo teve direito ao contraditório, fala A, fala B, tudo exposto em rede nacional, ao vivo, sem chance de edição, né? Todo mundo expondo seus argumentos. A questão passa pela comissão da Câmara, vai a plenário, passa a plenário, STF define o rito em plenário da Câmara, vai para uma outra comissão do Senado, houve-se testemunhas de acusação e defesa, não precisava, na comissão não precisava. Podia ser só lá no plenário, quando todo o Senado vai ser transformado num tribunal, né? Mesmo assim, houve-se advogados falando bobagem, né? Como aquele Marcelo Lavener lá, que me envergonhou demais. Meu Deus do céu. A mim também. Nossa, eu acho que a OAB queria abrir um buraco e se esconder quando ele começou a falar. Eu falei, cala a boca, Marcelo! Cala a boca, Marcelo! Você sabe que a idade pesa, né? Exatamente. As pessoas ficam gagás. Ficam gagás, né, doutor Hélio? mas aí, gente... Não, o doutor Hélio é apaixonante. Mas aí tem esse processo todo, a exposição pública, a AGU foi ouvido de novo, depois que a comissão aprovou o pedido para seguir para o plenário, o AGU foi lá de novo. Como isso é golpe? Primeiro que não há golpe dentro da Constituição. A gente está respeitando a Constituição. E segundo, que foi estabelecido um rito que ainda que alguém quisesse dar um golpe, seria impossível. Não há golpe com o amplo direito de defesa assegurado. E o rito do Supremo, isso é uma coisa que as pessoas falam pouco. Ele foi mais protetivo com relação ao presidente do que o rito da lei. Exatamente. Então não dá para reclamar. Né? Cancelou aquela comissão que eles achavam que era contra eles, né? Colocou voto aberto, que eles achavam que era pior para eles. Tirou um pouco de poder da Câmara, jogou para o Senado. Eu acho que interferindo ilegalmente. Em assunto próprio da Câmara dos Deputados. Exatamente. A gente até vai chegar num outro assunto aí. Que eu acho isso um perigo. Um perigo. Você justicializar a justiça. Não é. Não pode. Né? A gente pode brincar de virar ditador. Isso pode virar um assunto sério. Mas aí uma ditadura do judiciário sai de baixo. Sai de baixo, exatamente. Vamos lá, Janaína. Os motivos do impeachment estão todos descritos na sua peça. Eu já fiz 1,5 milhão de vídeos sobre esse assunto. Já falei sobre o rito, já critiquei o Supremo, aquela coisa toda. Né? Mas, de forma resumida, para quem ainda só ouve falar
nos decretos e só ouve falar nas pedaladas, no empréstimo de banco público. Né? Confunde. Decretos com pedaladas. Então vamos por partes. Vamos por partes. A denúncia é aberta com Petrolão e Lava Jato. Tá? Ao todo são 65 páginas a denúncia. Dessas 65, 15 são sobre Petrolão e Lava Jato. Nossa, vocês estão dizendo que a presidente recebeu dinheiro para ela? Não. Nós estamos dizendo que ela tem... Não, nós não sabemos, né? Tem que seguir a investigação, né, Nós estamos escrevendo isso na nossa denúncia. Nós estamos dizendo o seguinte, haja vista a proximidade dela com figuras muito envolvidas na Lava Jato, muitas presas ainda, outras que já foram presas, fizeram delação, mas têm envolvimento. A postura dela, diante desse escândalo, foi uma postura inadequada com o decoro do cargo, entendeu? A chefe da nação tinha o dever de afastar essas pessoas para facilitar a apuração. E no lugar de fazer isso, a presidente segurou essas pessoas e as acobertou, né? E negou os fatos, quando a imprensa inteira já sabia, já dizia, mesmo a imprensa favorável a eles já dizia, ela negava os fatos. Então, esse comportamento quebra com decoro. Então, esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento são as pedaladas fiscais, que são esses empréstimos proibidos, que é aí que fere a lei de responsabilidade fiscal, tomados dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, que o rombo é lascado de grande. Esses inquéritos não foram contabilizados, né? Então, quem olhava não sabia que essa ilicitude estava sendo cometida. Essa não contabilização, a nosso sentir, é a prova do dolo. Porque se achasse que ele podia, por que claro. Que não lançou? É lógico. Entendeu? E o terceiro... Só para o nosso telespectador internauta entender, esse empréstimo dos bancos públicos não é assim que a Dilma foi lá e pegou um monte de dinheiro do banco. Não. Ela deixou de mandar dinheiro para o banco para cobrir os programas que estavam, inclusive Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Ela deixou de mandar o dinheiro que tinha que mandar para os bancos fazerem os pagamentos. E ela mandou acerta aí que eu acerto depois, eu te pago depois. Mas o mais importante que a população tem que entender é que o grosso desses empréstimos... Foi em ano eleitoral. Além disso, não foi para pessoas carentes. Exatamente, foi o Bolsa rico, Empresário. Né? Bolsa Empresário. Então, esse dinheiro do BNDES foi para pessoas muito favorecidas economicamente, grandes empresas, né? Grandes empresários, pessoas ricas, que não é crime ser rico. Agora, seja rico pelo seu esforço. Não com o dinheiro que a gente paga de imposto e entendeu? Não é justo. Não é justo nem em termos de concorrência leal. É verdade. Eu sou favorável ao livre mercado. Sim. Eu sou favorável. Agora, o livre mercado é assumir risco, né? Exatamente. Não é ter um amigo no poder para pegar dinheiro público enquanto o outro coitado está assumindo o risco. Entendeu? Então, a gente tem que dar nome aos bois, né? Você quer ser empresário? Você vai dar emprego, você vai pagar tributo, você vai assumir risco, amigo. Você não vai ser amigo do ex-presidente ou do então presidente para ganhar bilhões às nossas custas. Exatamente. Então a população tem que saber, nem 5% da dinheirama toda que rolou nessas pedaladas foi para a população carente. Se eles tivessem dado esse dinheiro para pessoas carentes, né, a gente tinha acabado com a fome no Brasil, com a falta de saúde, com a falta de um monte de coisa. Tá tudo mocosado com os amigos, entendeu? Por isso é que eles querem diminuir a nossa denúncia. Por isso é que eles querem restringir. Porque eles não querem mostrar a lista dos verdadeiros beneficiários. Mas de qualquer forma, na lei, né, na letra da lei, não pode fazer empréstimo, não interessa para quê. Pode. Não, mas eu acho que esse esclarecimento é importante. O fato de ter o Bolsa Empresário, que é uma coisa assim, absurda, porque é isso que a Janaína falou. Não sou eu e não é você. São os amigos do rei que conseguem lá o saco de dinheiro às nossas custas, porque o juro do BNDES é subsidiado. Se é subsidiado, eu pago, ela paga, você paga. Os bobões aqui pagam o juro lá para um bando de milionários ficar mais milionários e quem sabe rolar uma propininha aqui, outra propina lá, palestra tem volta, lógico. Né? É tudo triangulado. Agora, na letra da lei, não interessa para quê. Ainda que fosse, vou instalar aqui um novo Bolsa, né? O Bolsa Sogra. Não pode, gente. Não pode. Não tem. Acabou. Não pode. Só que a situação, além de tudo isso, tem esse dolo, né? E esse espancamento na nossa cara. Terceiro ponto. São os tais decretos. Como eles estavam sangrando,
né, o dinheiro público pela Petrobras e por meio dessas pedaladas, estavam sangrando. Eles não podiam, vamos dizer assim, contingenciar despesas. Eles teriam que mudar todo o planejamento. Mas eles não queriam mexer nisso, entendeu? Porque eles não queriam cortar gordura. Eles não queriam diminuir ministério, mandar embora os companheiros, né, parar de distribuir dinheiro via pedalada, né, parar de fazer a sangria na Petrobras. Como eles não queriam parar de gastar, não só com coisa útil, mas também com muita coisa inútil, eles precisaram burlar a competência do Congresso para abrir créditos não autorizados. Então, é o terceiro pilar, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes confundem os decretos com as pedaladas, mas são coisas muito independentes, coisas que justificam por si o impeachment, né? Petrolão, pedaladas, decretos, mas que se você olhar com distanciamento, tá tudo amarrado, entendeu? Por isso que é muito importante deixar claro que a denúncia, ela é completa. Você sabe que uma coisa que eu tô pensando agora, que é por que está acontecendo tudo isso? Porque as pessoas acreditam que o poder máximo da nação está no Poder Judiciário, e não está. E eu acho criminoso até esse incremento que nós estamos dando ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é lá para julgar, lá em cima. Não é para se meter nas coisas. Por exemplo, hoje, né, um dos ministros, né, confessou que a decisão que ele tomou com relação ao presidente da Câmara foi da cabeça dele. Verdade. Gente, ele não está na Constituição. Hoje é quinta-feira, a gente está gravando essa entrevista que você está assistindo agora. Então, eu ia entrar nessa questão do Eduardo Cunha, vamos já, né? Eu fiz um vídeo há pouco, doutor Hélio, tô apanhando que só petezada, tá tudo doida comigo, tá me batendo. Mas é aquela coisa, o lombo já tá grosso, né, de tanto apanhar. E eu disse exatamente isso. Como pode um suposto guardião da Constituição ferir a Constituição e dizer que está ferindo. O seguinte, não há assento constitucional, mas mesmo assim eu vou afastar o Eduardo Cunha. Como assim? Como assim, cara pálida? Né? Quer dizer, o Eduardo Cunha, eu acho que ele tem que ser investigado, punido? Acho sim, senhor. Né? Só que o Teori ficou sentado em cima desse pedido, né, durante 6 meses. E daí, no dia em que aconteceria o julgamento de um outro pedido da rede pelo Pleno, ele me solta essa liminar de manhã, vira uma baderna generalizada, diz que não tem o assento constitucional e acaba massacrando não só a Constituição, como o Poder Legislativo. Ele passa por cima da autonomia do Poder Legislativo, que é o Legislativo, a própria Câmara, que tem que afastar, caçar e tomar as medidas legais. O Poder Judiciário, ele tem que dizer, olha, Cunha está condenado, não está condenado, tal, Câmara, se vira e afasta. Doutor Hélio, prossiga. Não é uma loucura isso? Eu acho que essa justicialização, né, do poder é criminoso, porque os juízes estão fazendo coisas que não tem nada a ver com o judiciário, tem que a ver com a cabeça deles. Está errado isso. Né? Aliás, tem um ditado que diz, né, que na cabeça de juiz não se pode confiar muito. Cabeça de juiz e bumbum de neném pode ser qualquer coisa, né? Exatamente, assim, não se pode confiar. Então, desculpe. Perdão, doutor. Não, conclua, doutor Hélio. É porque, assim, esse assunto é tão importante, porque, gente, preste atenção, quando a gente pensa numa situação como essa, a gente está inaugurando uma ditadura do judiciário. Isso. Uma ditadura do judiciário. Que é a pior ditadura que pode haver. Porque que é a ditadura de um conjunto. Né? Se a corte maior do país entra numa história dessa, quem vai barrar? Porque, veja uma coisa, como é que se constituiu este Supremo? Quem são esses homens que estão lá? Quais foram as ligações que eles tiveram no passado? Né? Isso diz o porquê eles estão atuando da maneira que estão. Sim, porque a grande maioria foi indicação do PT. Exatamente. Ou Lula ou Dilma. Né? A gente tem lá o Gilmar Mendes, que é o resistente da história. E o outro, aquele Melo, Celso Melo, que são independentes. Mas os outros estão com o rabo preso. Exatamente. O que eu acho importante nessa discussão, independentemente de qual seja a questão levada ao Supremo, é que os parlamentares, e de certa forma a minha fala, mais na Câmara do que no Senado, ela foi muito nesse sentido. Os parlamentares, eles acabam caindo numa armadilha quando eles próprios levam tantas questões para o Supremo Tribunal Federal. Né? Quando eles não conseguem, com fulcro no regimento deles, solucionar os conflitos internos
e rapidinho atravessam a rua e vão para o Supremo, eles, não importa a sigla, veja, não estou falando aqui nem de A nem de B, estou falando de todos. Eles estão sinalizando para a população e para o Supremo, somos incapazes. Eles estão se colocando numa situação inferior. Então, quando o Supremo decide, de certa forma, o Supremo está, como é que eu posso dizer, confirmando o que os próprios parlamentares estão sinalizando, entendeu? Com todo respeito, a culpa é do parlamento. Eles têm que entender o risco que eles estão correndo. Estou falando para todos, independentemente do partido. Eles têm regramentos internos, eles têm que se esforçar para resolver os conflitos internamente. Pode reparar, Joyce, se você fizer um levantamento, todos os partidos levaram demandas para o Supremo nos últimos anos, demandas referentes a coisas internas. Quando eles fazem isso, eles se colocam como uma instância inferior. Mas pela Constituição Federal, eles estão no mesmo patamar. Então a culpa, a meu ver, é menos do Supremo, nesse aspecto, e mais dos parlamentares. Bom, Quando nós levamos essa demanda para o parlamento, muita gente criticou. Você confia nesses parlamentares? Eu digo, confio no poder legislativo. Penso que o poder legislativo, de todos, é o mais importante. Porque são eles que representam a população. Então, eles têm... Veja que coisa engraçada. Eu acredito mais no poder deles do que eles mesmos. Eu acredito bem mais neles do que eles mesmos. Eu falei isso na Câmara. Não sei se fui bem compreendida. Acho que sim, porque depois a votação foi expressiva. Mas eu falei isso no Senado. Eu falei assim, senadores, os senhores estão querendo circunscrever, limitar o seu próprio poder. E eu estou dizendo para vossas excelências, concordem ou não conosco, digam para a população, nós temos a soberania e o poder de ler e dizer sobre essa denúncia, independentemente de qual vai ser a decisão. Mas o que eles fazem? Eles correm para o Supremo. Quando eles correm para o Supremo, eles se infantilizam, entendeu? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eles se infantilizam. A parte que você falou sobre a Câmara, concordo plenamente. A parte do Supremo, em partes, e a gente vai debater isso daqui a pouquinho. Na segunda parte dessa entrevista, eu vou continuar conversando com o Dr. Hélio Bicudo aqui em relação a isso, porque é um assunto extremamente grave e que envolve a todos. A gente não pode permitir que se instale uma ditadura do judiciário. Eu volto daqui a pouquinho aqui no meu canal.